Número 3, vinho. Falou isso tomando água. Triste. Na verdade, quem mira mesmo, de verdade, nos benefícios, está falando de resveratrol. Um poderoso antioxidante que ajuda na questão do envelhecimento, que pode trazer vários benefícios. No entanto, estávamos nós conversando aqui, principalmente sobre o meu caso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de vinho. A última coisa que eu penso quando eu vou tomar meu vinho é no resveratrol. E a maioria das pessoas que gostam muito de vinho também pensa assim. O que eu quero dizer é, se a sua preocupação realmente é o resveratrol, o vinho não é a única forma e nem a melhor de buscar isso. Porque o que a gente tem que fazer de novo é pensar na magnitude do efeito. Será que a quantidade de resveratrol numa taça de vinho compensa a quantidade de álcool? Porque da mesma forma que esse resveratrol é muito interessante, esse álcool é muito desinteressante. A gente, inclusive, já falou algumas vezes sobre isso. Sobre como o álcool atrapalha o processo de emagrecimento, como ele dá uma lentificada no metabolismo e como, principalmente, a questão do álcool é uma pessoa que toma álcool em base regular dificilmente é uma pessoa que gosta de um bom estilo de vida, que gosta de se exercitar, de fazer dieta, por isso eu me considero uma exceção. Então, o grande negócio do vinho é, não se iluda. Se você quer resveratrol, vamos pensar em uva. E se você quer vinho, vamos considerar que a gente está fazendo uma exceção e está bem ciente dela? Acho que é o melhor caminho. Sétimo e antepenúltimo item do temas polêmicos aqui, que é a questão das farinhas alternativas. Então, assim, de novo, linha do tempo. Nós começamos a história comendo farinha demais. Farinha de trigo demais. Tudo é pão, é bolo, é rosca, é tudo. Tá. Daí, de repente, a gente entendeu que isso podia não ser uma questão. Quer dizer, não podia não ser tão legal. Só que daí, esse não ser tão legal passou por 3 etapas muito fatídicas. Primeira etapa do eu acho que a farinha não é uma boa. A gente começou a entender que o que não era uma boa era a farinha refinada. E aí tudo virou integral. Tudo integral. Pão integral, arroz integral, biscoito integral, tudo integral. E aí, depois disso, a gente passou por mais uma questão, que é, não, o problema não é só ser integral, não. É a questão do glúten. E aí a gente passou a comer coisas sem glúten, comprar coisas sem glúten. Agora o negócio é sem glúten. Pra variar, é sempre a coisa. O medo se instala, o mito acoberta, a solução vem pela indústria que fatura com isso. Uma vez que a gente passou a questão do refinado, a gente passou a questão do tentar o integral, passou a questão do vamos então tentar sem glúten, aí a gente entrou aonde é o pânico de hoje, que são as farinhas realmente bem alternativas. Então a gente começou com a coisa da farinha do arroz. O negócio da farinha do arroz, que a farinha do arroz não tem glúten. Gente, esse negócio do glúten, e inclusive do próximo alimento que a gente vai botar no gancho, a gente tem que entender para quem é. Então assim, você se sente mal quando come glúten? Você tem uma doença cujo o consumo de glúten vai influenciar? Você é celíaco? Você tem uma intolerância severa? Não. Então, será que precisa mesmo ficar tirando o glúten? Entende? Essa é a questão. A questão é, essa indústria do zero glúten lucra muito. E eu quero mais é que ela lucre mesmo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ela vai tentar se apossar da ideia de alcançar pessoas que não precisam dela. Como qualquer indústria, como qualquer comércio. Então, na verdade, o que eu quero é falar pra você. Você precisa tirar o glúten da sua alimentação por uma questão de bem-estar, de saúde, de qualquer coisa assim? Caso não precise, então não necessariamente a gente precisa ficar optando pelas opções que tem nesse assunto do sem glúten. O problema da farinha de arroz, e aí depois até vem outras, que a coisa da tapioca principalmente, é que a gente quando foca no sem glúten, a gente esquece que no fim das contas é carboidrato do mesmo jeito. Ou seja, dentro do teu organismo, o efeito, eu não vou dizer igualzinho, só para não correr o risco de, mas é muito parecido com o consumo de farinha de trigo. A elevação de insulina, o impacto disso pode ser o mesmo. Então, no fim das contas, o engano é a pessoa que fala, cara, agora eu vou baixar os carboidratos da minha dieta. Ela fala, então eu vou trocar a farinha de trigo por uma farinha de arroz. Vou trocar a farinha de trigo por tapioca. A gente esquece que a tapioca ficou popularizada justamente na época que o zero glúten explodiu. E por que ela popularizou na época do zero glúten? Porque ela não tem glúten, mas ela é farinha refinada de mandioca. Então o que eu quero que você entenda é, para e pensa sobre esses produtos que estão entrando na sua vida, sobre esses itens, alimentos que estão entrando na sua vida e questione o motivo, para que você entenda exatamente se vale a pena ou não.
Nesse rol ainda passam pelas outras farinhas. A gente passa pela farinha de grão de bico, que na verdade é um pouquinho diferente porque tem um pouquinho mais de proteína, um pouquinho menos de carboidrato, mas no fim das contas, a minha preocupação com tudo isso, passando pelas farinhas de sementes e assim por diante, é quando você opta por essas farinhas. Deixa eu te perguntar, o que você está fazendo? Você está querendo substituir uma coisa que você está tentando imitar? É aquela pessoa que ela não perde o hábito de comer pão toda hora, ela só troca a farinha do pão. Válido. Talvez em alguns casos sim. Mas quando a gente está falando de mudança de hábito, a gente está falando de trocar o tipo de alimento. E não só a composição dele. Então eu sempre falo para o meu paciente, olha, vamos tentar se desvencilhar de qualquer coisa que a gente está viciado. E isso é com tudo. Se senta um paciente aqui na minha frente e diz assim, eu não vivo sem azeite. Poxa, azeite é um negócio super saudável. Mas o fato dele ter falado para mim, eu não vivo sem, me leva a falar para ele, nós vamos tirar por 20 dias. Simplesmente pelo ponto de vista comportamental. Não pode ter um negócio do qual você, sem o qual você não vive sem. Entendeu? A questão da farinha oleaginosa realmente é um negócio, né? Porque no fim das contas, o pessoal que faz low carb, baixa carboidratos e tudo mais, sai dessas farinhas, grão de bico, arroz e tudo mais, e vai pra farinha de oleaginosa. Bicho, se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu já precisei sentar aqui nessa mesa com meu paciente à frente e falar, pelo amor de Deus, para de usar farinha de amêndoa. Primeiro que é caro pra caramba. Segundo, que as pessoas se esquecem que quando o assunto é comer baixo em carboidrato, a gente não está falando só sobre baixo em carboidrato. Sem restrição calórica, sem um déficit calórico importante, o negócio não vai andar. E a farinha de amêndoa, a farinha de oleaginosas, além de ser extremamente mais cara, é muito calórica. Então a ideia é que você não pense que tirando a farinha de trigo, botando a farinha de amêndoa, está tudo resolvido. Não, não. É preciso pensar sobre qual é o real objetivo dessa substituição. O último, e eu diria que o mais polêmico do momento e da paróquia, são as frutas. E ai, que triste que frutas sejam polêmicas. Então é o seguinte, frutas, de onde que veio a polêmica? Bom, logo que essa coisa da low carb toda explodiu e a galera começou a ter medo de carboidrato, é óbvio que miraram nas frutas. Miraram no bolo de chocolate? Não. Miraram no brigadeiro? Não. Miraram no biscoitinho? Claro que não. Miraram na banana. Ah, gente, vocês não têm nem vergonha de um trem desse, né? Eu tenho vontade de puxar a orelha de vocês. No fim das contas, o que é o negócio, né? Qual que é a teoria? A teoria é o seguinte, fruta tem muito açúcar. Açúcar é ruim, não vou consumir fruta. Afinal, fruta tem frutose. E frutose é muito ruim. Tá, importante definir. Quando a gente tá falando de frutose, que é muito ruim, a gente não tá falando da frutose contida nas frutas. Baby, a gente tá falando de frutose açúcar branco, tá? Então, o que eu quero que você pense é o seguinte. Frutas na natureza têm uma ocorrência natural em épocas. E eu tenho pra mim, e isso é só uma especulação. Não tem evidência científica do que eu vou falar agora. Eu tenho pra mim que a natureza é sábia. E que o fato de vir em épocas tem um propósito. Eu penso que se você realmente usasse as frutas da forma que a natureza te dá, em épocas pequenininhas, e você comesse elas de forma muito saborosa, e isso fosse feito em base regular, tava tudo certo. O problema é que a gente fez das frutas produtos ultraprocessados. A gente bateu, coou, colocou numa caixinha, acrescentou conservante e o caramba, e aí botou na mesa e falou, por que suco não? Bicho, porque isso não é suco. No fim das contas, isso que você está chamando de suco é um produto alimentício que vem do suco da fruta. Mas o negócio é, se você vai consumir frutas com toda a parcimônia que você vai consumir tudo, tudo. Então assim, ó, você tem uma coisa que eu sempre bato com meu paciente, ele fala assim, o que eu posso comer à vontade? Eu falo, nada, comer nada à vontade. Pô, mas nem água? Não, nem água. Nem salada? Não, nem salada. Porque a pessoa que está perguntando o que pode comer à vontade, você não tem pra você, que ela também já está planejando o exagero? A chance de dar errado é enorme. Então não é pra comer nada à vontade, é pra comer tudo com parcimônia. Tudo. Frutas entram nisso. Você vai se deliciar com esses docinhos maravilhosos que a natureza dá. Você vai procurar aquelas da época. Se possível, aquelas que são cultivadas por perto de você. Escolher aquelas que você gosta e comer sem medo. Então, a quantidade de carboidrato das frutas não é, me ouve, vou repetir, a quantidade de carboidratos da fruta não é a causa do seu emagrecimento. Você não vai conhecer a causa do seu engordar, desculpa. Você não vai conhecer ninguém que ficou obeso por comer muita fruta, gente. Isso não existe. O que existe, e não é tão frequente quanto as pessoas imaginam, é o seguinte. A pessoa, ao longo da vida, fez um consumo excessivo de carboidratos a partir de açúcar e farinha. E por que ela chegou num estágio
onde hoje o conteúdo total de carboidratos da dieta tem que ser reduzido, então no caso dela, por um período limitado, talvez a gente tenha que restringir até o consumo de fruta. Esse é o negócio que você tem que entender. Então não é uma coisa do tipo, eu pego uma pessoa que não tem resistência à insulina, não tem diabetes, não tá com obesidade muito grande, não tá com esteatose hepática não alcoólica e falo pra ela, mas banana você não pode, que é um dos proibidos. Não é proibido comer banana, nem uva, nem caqui, nem nada disso. O grande negócio é manejar a quantidade e o bom senso. Então, não vai causar cirrose, não vai desenvolver diabetes, e eu prefiro que você coma uma banana assada no forno com limão, canela e se delicie, do que não comer fruta, porque isso engorda, isso é terrível, e depois acabar comendo brigadeiro. Para encerrar esse assunto da fruta, quero só chamar sua atenção para um exemplo que eu gosto muito. Eu sempre falo para o meu paciente o seguinte, a nossa cabeça precisa lidar com o que é lógico. Não é lógico para um ser humano olhar uma bancada de caqui, de fruta, e pensar assim, olha ali, o lixo. Como tem gente que chama banana de lixo. Olha, eu vou fazer um dia do lixo, eu vou comer um monte de caqui. Cara, isso não é lógico. E o que acontece quando a gente fica fazendo, pensando, estimando uma coisa que não é lógica? A gente pira. Então o negócio é que uma pessoa que restringe demais fruta, por exemplo, ela vai pirar a ponto de que uma hora ela vai perder o controle em alguma coisa. E ela vai perder o controle em quem? Em caqui? Dificilmente. Ela vai perder o controle em bolo de chocolate. Ela vai perder o controle em torta de limão e assim vai. Então o que eu quero chamar a sua atenção? Fruta, polêmico? Não deveria ser. Fruta, posso comer em excesso? Óbvio que não, não é pra comer nada em excesso. Tenha o bom senso e tenha a caracterização do que realmente é ruim e do que não é tão ruim assim.